países estão implementando esse direito. E o direito à moradia adequada é um direito humano, muito pouco conhecido por todos. As pessoas conhecem muito o direito da liberdade de expressão, o direito a voto, os direitos políticos, civis e políticos, mas existe uma segunda geração de direitos humanos, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. E o direito ao trabalho, assim como o direito à moradia adequada e outros direitos, fazem parte dessa segunda geração como direitos humanos. E o trabalho do relator, então, é observar se esse direito está ou não sendo implementado e denunciar aqueles países que violam esses direitos junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. E é esse o mandato que eu tenho, o mandato de 3 anos. E quando eu comecei a trabalhar nesse mandato, e nós temos que apresentar um relatório anual para o Conselho de Direitos Humanos, eu comecei a perceber que eu recebia muitos relatos de violação dos direitos humanos em função ou quando da realização de mega eventos, e principalmente mega eventos esportivos. Então eu comecei a receber denúncias da África do Sul, eu comecei a receber denúncias dos ativistas de direitos humanos da China em relação às Olimpíadas de Pequim, da África do Sul em função da Copa do Mundo. Recebi denúncias da Índia, de Nova Delhi, em função dos Commonwealth Games, que eles tiveram lá também no ano passado. E eu percebi que então isso era um grande tema. E que tipo de denúncia de violação? Como era o direito à moradia, as principais denúncias que eu recebi eram denúncias de violação em função daquilo que a gente chama de despejos forçados ou remoções forçadas, que é ir tirando o povo da onde vive, da onde mora, para poder construir os estádios, as infraestruturas, as estradas, os caminhos e todas essas estruturas em função dos jogos, sem respeitar o direito daquelas pessoas aonde elas estavam morando, os direitos dela como um direito humano. Exatamente o que está acontecendo no Brasil já, não é que vai acontecer, é o que já está acontecendo nessa cidade, no Rio de Janeiro, e em outras cidades brasileiras, aonde ou as obras diretamente relacionadas à Copa, como estádios, ou obras relacionadas à infraestrutura, principalmente de transporte, de comunicação, já estão promovendo esse tipo de despejos e remoções. A gente considera que essas remoções são remoções forçadas quando elas não respeitam as regras de como elas têm que ser feitas. As regras, por exemplo, a primeira, que as comunidades têm que conhecer os projetos, que as comunidades têm que saber em antemão por que elas vão ser despejadas, que elas podem discutir alternativas conjuntamente, que aquilo que elas recebem como compensação ou reassentamento nunca pode ser pior do que a situação que elas tinham originalmente, de que o novo lugar onde elas vão morar tem que ter acesso ao emprego, ao trabalho, aos meios de sobrevivência, não pode ser a 60 quilômetros do lugar onde morava antes. E tudo isso que eu estou falando é exatamente aquilo que não está sendo feito já nesse momento no Brasil, nos lugares onde essas obras já começaram, como é o caso aqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu comecei a preparar um relatório internacional sobre mega eventos e o direito à moradia, que eu apresentei na ONU no ano passado, e tentei estabelecer um contato com a FIFA e com o Comitê Olímpico Internacional no sentido de chamar a atenção desses dois órgãos para essas graves violações. O Comitê Olímpico imediatamente me chamou, tivemos uma série de reuniões, procuramos tentar ver como isso poderia ser incorporado, assim como já foi mencionado aqui, em alguns procedimentos, né? E infelizmente a FIFA sequer respondeu qualquer tipo de carta, qualquer tipo de observação, e me parece, e gostaria até de partilhar isso com vocês, de que no Comitê Olímpico uma certa ética e uma certa respeitabilidade existe, mas na FIFA
infelizmente, não sei qual é a avaliação que vocês fazem, mas me parece um organismo internacional de muito pouco respeito a qualquer tipo de consideração. Me parece que o assunto na FIFA é um assunto puramente business, puramente negócio, e quando não, negócio escuso, porque é uma estrutura, como todo mundo sabe, isso é absolutamente público, extremamente corrupta e que tem imposto também condições extremamente, esse procedimento em relação aos locais aonde ela tem chegado, inclusive agora no Brasil. Que apesar da conversa de que esses mega eventos vão deixar um legado, e o prefeito do Rio de Janeiro até criou um legadômetro, um instrumento para medir o legado da cidade, vão deixar um legado que nas experiências que nós tivemos, o legado socioambiental e de promoção dos direitos foi um legado muito, muito negativo. Não foi um legado positivo e acho que a experiência recente da África do Sul demonstrou isso. E se algum legado aconteceu, foi porque houve resistência, organização dos trabalhadores e dos cidadãos para tentar fazer com que esse legado acontecesse. Exatamente a mesma coisa vai acontecer no Brasil. Se não houver mobilização, organização e resistência, a Copa do Mundo e a Olimpíada vai ser uma enorme oportunidade de se fazer muitos negócios, muito lucro, muita corrupção e nenhuma promoção e proteção dos direitos humanos e nenhum legado socioambiental real, especialmente para os mais pobres ou para os mais vulneráveis, que é aqueles que mais dificilmente conseguem participar desses ganhos. Para poder viabilizar os jogos, se constitui um verdadeiro estado de exceção. O que é esse estado de exceção? Se constitui uma situação onde a legislação, inclusive a legislação em relação a direitos trabalhistas, de licitações, de contratos, ela não precisa ser cumprida. Nós acabamos de ver agora a aprovação de medidas provisórias mudando os critérios de licitação, dizendo que eles não precisam mais ser assim, eles podem ser assim. Então, se cria um caldo de cultura, e cada vez que o Joseph Blatter aparece aqui e fala, vocês estão atrasados, isso aqui não vai dar certo, mas se cria um caldo de cultura para que a legislação não seja respeitada, para que possa se fazer de qualquer jeito, sem obedecer aquilo que já tem na legislação do país. E, portanto, a ideia da pressa, a ideia da viabilidade, a ideia de fazer isso acontecer de qualquer jeito, vai violando o quê? Vai violando aquilo que não está diretamente ligado àqueles setores que têm os maiores lucros. Então, pode violar direitos humanos dos mais pobres que moram em favelas ou que moram em assentamentos informais, pode violar direitos trabalhistas e usar gatos para a indústria da construção, para fazer as obras rapidamente, pode violar, reduzir custos e com isso, vamos mais rapidamente ter as obras e mais rapidamente e maiores serão os lucros daqueles que estão lucrando com isso. Essa articulação é uma articulação entre vários segmentos sociais e populares aqui no Brasil, no sentido de afirmar os direitos, que nós já temos, mas mais do que isso, de ser mais propositivo, de propor que a Copa e a Olimpíada no Brasil não apenas respeite a lei, porque isso é o mínimo, mas que promova um legado socioambiental absoluta e de proteção e promoção dos direitos humanos novo, que seja uma oportunidade para crescer os direitos de cidadania, para crescer no campo dos direitos trabalhistas, para impor, especialmente na indústria da construção civil, que fala sério, a indústria da construção civil no Brasil, nós estamos vivendo nesse momento uma greve numa grande obra de infraestrutura, porque é um setor que
é marcado pela informalidade, pela exploração, por canteiros de obras que são verdadeiros acampamentos selvagens, prisões, e nós não podemos admitir que isso continue desse jeito. É uma oportunidade para transformar, mudar de patamar. Se o Brasil quer virar gente grande, país emergente, Conselho de Segurança na ONU, grupo do G20, líder internacional, não pode mais manter relações selvagens com os trabalhadores. E acho que isso se coloca no campo dos direitos trabalhistas, mas seria muito importante que os sindicatos apoiassem também a luta dos moradores das cidades que estão atingidos hoje por essas obras. Muitos trabalhadores e peões de obra são aqueles que moram nas favelas, nos loteamentos irregulares, porque esse é o lugar que nas cidades, como disse o nosso companheiro de Curitiba, as cidades que cresceram nunca acolheram esses trabalhadores de forma decente do ponto de vista de moradia. Então foram os trabalhadores que construíram o seu próprio habitat, com seus próprios recursos, nas vilas, nas favelas, nos loteamentos, autoconstruindo as suas casas no fim de semana, trabalhando a semana inteira na obra e no fim de semana na sua casa e na casa dos seus vizinhos, dos seus amigos. E essas casas hoje estão sendo despejadas e está se pagando cheque de 5 mil, 10 mil reais para a pessoa que morava ali, porque diz que a terra não era dela, porque aquilo não é formal, porque aquilo não é legal e, portanto, essas pessoas estão indo ou para o meio da rua ou para uma nova favela. Acho que é muito importante articular essas duas lutas, porque no Brasil a moradia decente é resultado de um trabalho que não é decente. A moradia que não é decente é resultado disso, e acho que nesse momento afirmar essas duas lutas de forma articulada é muito importante. Eu quero só concluir para dizer que a articulação nacional popular pela garantia dos direitos humanos no contexto dos mega-eventos é uma rede que está começando a se formar, que a presença dos sindicatos dos trabalhadores e dos movimentos internacionais que apoiam esses sindicatos no Brasil nessa rede hoje é fundamental. Lembrando que no Brasil o sindicato e o movimento sindical foi responsável nos anos 70, nos anos 80 pela construção democrática desse país, e eu acho que nesse momento está na hora dos sindicatos assumirem novamente a liderança para que a gente possa fazer um trabalho completamente diferente do que foi feito na China, na África do Sul ou na Grécia, mostrando para o mundo que aqui a gente pode fazer de outro jeito. Para isso, o apoio e a participação do Sindicato dos Trabalhadores é absolutamente fundamental. Obrigada.